Estamos ao vivo? Sim. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar mais um culto na presença do Senhor. E eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês, no livro de João. Evangelho de João. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Amém. A gente lendo esse início do Evangelho de João, a gente percebe a verdade quando se diz que a palavra de Deus ela foi escrita com inspiração do Espírito Santo de Deus, né? Não foi apenas uma escrita de um livro qualquer ou um livro com boas maneiras, mas foi o próprio Deus que mandou editou cada palavra escrita na palavra de Deus. Porque como que João saberia de que no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus, né? Em outras versões diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe, do que teria sido feito, teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Amém? O próprio Espírito Santo de Deus é que ditou todas estas palavras, né? A palavra de Deus se encarnou, e é por causa disso que eu e você estamos aqui hoje, para poder manifestar a glória de Deus no meio dos homens. Assim como Jesus manifestou, nós temos esta missão aqui na terra, de manifestar a glória de Deus no meio dos homens. Amém? Para que toda criatura, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Ó Deus, queremos sim manifestar, Senhor, a tua glória, Senhor, nesta terra. Ó Deus, para que os homens, Senhor, sejam impactados pela tua presença. Presença essa que nós carregamos dentro de nós, ó Pai querido. Presença essa, Deus, que estamos conosco todo o tempo, 24 horas por dia, Senhor. Ó Deus querido, porque muitas outras pessoas precisam ser tocadas por esta presença, Senhor. Muitas outras pessoas precisam, Senhor querido, ó Deus, receber, Senhor, esse dom, ó Deus, gratuito que foi dado por Ti, ó Pai. Ó Deus querido, que as nossas ações, que as nossas palavras, que a nossa vida possa demonstrar, Senhor, o Senhor dentro de nós, ó Pai. Ó meu Deus querido, oramos nesta noite, agradecemos a Ti, Senhor querido, por mais essa oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor pela semana que o Senhor nos deu, ó Deus, de abençoar a próxima semana que nós teremos, ó Pai. Não sabemos, ó Pai, se esse pode ser o último culto, Senhor, das nossas vidas, Pai. Ó Deus, mas nós sabemos que cada culto, Senhor, ó Deus, nós vamos aproveitar, Senhor, ó Deus querido, como se fosse o último, para Te exaltar, para Te adorar, para render culto ao Senhor, ó Pai, para dizer a Ti que o Senhor é especial, para dizer a Ti que o Senhor é grande, para dizer a Ti, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, Pai, que o Senhor é forte, conselheiro, príncipe da paz, que Tu és
redimidos. Somos aqui um grupo de redimidos. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
repetir, mas lá ele estava escrito assim, se eu me lembrar direitinho, que... Eu vou resumir, né? Resumir não, eu vou tentar falar do meu jeito. Ele quis dizer o seguinte, que para que a gente pare de pecar, a gente não tem que antes pensar, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou me programar. A gente tem que se deleitar no Senhor. Então é o contrário. Muita gente, a gente escuta falando, eu preciso primeiro parar de fazer isso para vir para Jesus, eu preciso consertar antes para vir para Jesus. E na verdade o segredo é vir para Ele, se deleitar nele. Logo então eu começo a ser liberto das minhas correntes, daquilo que eu era cativo, dos meus medos, das minhas dificuldades, dos meus problemas, porque Ele liberta, Ele é o nosso resgatador. Aleluia. Então, para a gente poder deixar de fazer coisas que nos aprisionam, é deleitando-se nele que a gente encontra a salvação. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ouça o som. Ouça
Rei da glória. Aleluia. E o nosso Jesus, o amado das nossas almas. Oh, aleluia, Jesus. Santo, 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 meu Senhor. Oh, aleluia.
verdade. Nos sentimos livres para te louvar, livres para te adorar. Porque nós encontramos em Ti o nosso lugar. Senhor, não precisamos de ir a lugar algum mais, porque em Ti nós encontramos a nossa satisfação. Aleluia. Oh, Santo, Santo, Santo. Aleluia. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me envolver no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão.
Senhor, Tu és a luz que alcançou a nossa vida em plena escuridão, Pai. Tu és a luz que alcançou cada um de nós quando nós vivíamos no mundo de pecado, nas trevas, quando os nossos olhos, Pai, estavam fechados para enxergar a grandeza da Tua bondade, a grandeza do Teu amor. A luz do Senhor brilhou em meio à escuridão da nossa vida, em meio à tristeza, à angústia que nós vivíamos, Senhor, sem Te conhecer, sem ter uma referência, um propósito de vida. Mas a luz do Senhor brilhou, iluminou a nossa vida, iluminou a minha vida e a vida de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Quem somos nós? Como esta canção diz, quem somos nós? Um pobre pecador que foi alcançado pela graça e pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Que darei eu ao Senhor, como diz o salmista, por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu quero Te louvar nesta noite juntamente com a Tua igreja. Eu quero Te adorar nesta noite juntamente com a Tua igreja. Eu quero Te agradecer, meu Pai, pela luz que brilhou na minha escuridão, pelo amor que foi derramado sem eu merecer, meu Pai. Nenhuma gota do Teu sangue, nenhuma gota do Teu suor, do Teu sacrifício, nada, Senhor, nada havia em mim, em nós, Pai, para que o Senhor desejasse ter-nos contigo, Senhor. Mas aprove o Senhor nos amar, nos ofertar esse amor, e é um prazer ter o Senhor conosco aqui nesta noite. É um prazer nos reunirmos para Te adorar, para Te cultuar. Senhor, é o primeiro dia da semana que nós estamos consagrando ao Senhor, entregando ao Senhor, dedicando ao Senhor, Pai, a nossa adoração. Senhor, nós temos certeza, Pai, que o Senhor está presente aqui. Então recebe a nossa adoração, o louvor dos nossos lábios, a nossa gratidão, meu Deus. Abençoa-nos neste culto, fala aos nossos corações, ministra-nos, Pai, através da Tua palavra, conduz-nos pelo Teu Espírito, Senhor. Abençoa, Pai, cada momento deste culto. Que o nome de Jesus seja glorificado, Pai, em nome do Senhor nós Te agradecemos. Podem vir aqui as crianças. Aleluia. Nós vamos orar pelas crianças. Jesus fechou tudo aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Os avisos. Eu já retomei aí a maioria dos avisos, né? Porque nós iremos dar início reinício, né? As atividades da igreja. Antes de tudo, Pai, Senhor, seja com todos, né? Amém. Daremos aí reinício às atividades da igreja. Então, o culto de terça-feira continua no mesmo horário, né? Às 8 da noite, a nossa reunião de oração. E nós vamos retomar também as atividades do culto com as irmãs. Em princípio, foi combinado na nossa reunião, em princípio, que o culto das irmãs vai ser nos lares, né? Então, como nós temos aí os irmãos que estão passando problemas de saúde, dificuldade de locomoção, então o culto vai ser nos lares. O primeiro culto ficou, das quartas-feiras, ficou marcado na casa do Salatiel, né? E o de terça também, né? Vai ser isso, terça agora, bem lembrado, maravilha. Terça agora, nosso culto de oração vai ser lá na casa do pastor Salatiel. Quarta-feira o culto das irmãs, também na casa do pastor Salatiel. Nesta sexta-feira nós não teremos o culto familiar ainda, né? Nesta sexta-feira nós vamos participar juntos do culto de missões na Igreja Assembleia de Deus.
nosso irmão pastor Álvaro e a missionária Bel. Então, nessa sexta-feira não daremos ainda início, mas a partir da próxima sexta-feira, no dia 20, daremos início também aos cultos familiares. Também está programado, em princípio, na casa do pastor Salatiel. Está tudo concentrado lá. É a base da igreja, dos primeiros cultos, estão todos concentrados lá na casa do pastor Salatiel. Amém, meus irmãos? Vamos orar pelas crianças. Estende as tuas mãos aqui em direção a eles, meu Pai amado e querido. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, por esses 3 meninos que estão aqui, Senhor, que nesse momento vão ser ministrados, Pai, aprendendo, Senhor, da história do Evangelho, da história da vinda de Cristo ao mundo, da história do relacionamento de Deus com os homens. Senhor, eles vão aprender, meu Pai, das coisas espirituais. E eu sei, meu Deus, que para aprender das coisas espirituais, somente o Teu Espírito pode revelar os corações deles, Senhor. Meu Deus, por isso eu te peço que não somente eles conheçam a letra, meu Deus, e as histórias bíblicas, mas que eles conheçam ao Senhor, meu Pai, que tenham um relacionamento com o Senhor, que sejam despertados, que as camas caiam dos seus olhos, que os corações deles se voltem totalmente para o Senhor, e que eles decidam em sua vida viver e servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e peço, capacita aquele que vai ministrar, meu Pai, nesta noite. Meu Deus, a Tua palavra enche os corações. Abençoa, Senhor, o culto deles, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você não conseguiu, mas eu consigo. Vamos lá, vamos pôr para reproduzir aqui, para ficar, enquanto a gente vai ministrando a palavra, ouvindo a palavra, vai passando ali também, né, os avisos, para que ninguém esqueça dos avisos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Versículo de número 19. Primeiro texto aí, né? Que nós vamos ler. Eu quero ler alguns textos com os irmãos, mas o primeiro texto aqui é Tiago, capítulo 1, versículo 19. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu,
mas praticando será feliz naquilo que fizer. Se alguém considera ou se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, eu estava em casa orando, lendo a Bíblia, pedindo a Deus. Passei alguns textos da Bíblia para lá, para cá, para lá. Continuei orando, porque não entendi ainda, né? Não tinha ainda entendido o que Deus queria que eu falasse. Continuei orando e tal, e eu lembrei dos cultos, comecei a lembrar dos cultos, né? Das atividades da igreja, que vão retornar agora, né? Como eu falei, vão retornar. E aí, lembrando das atividades de sexta-feira, lembrei também de um dos livros que a gente já estudou, dos cultos familiares. Eu tenho alguns em casa também, e aí um deles que eu lembrei foi esse aqui, fala de controlar a língua. E aí eu comecei a ler o livro e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre um assunto tão importante que nós precisamos. A palavra de Deus, irmãos, ela é, como o próprio texto diz aqui, um espelho. Mas não é um espelho que a gente vai chegar e olhar, né, e virar as costas e se esquecer, né? É um espelho que a gente tem que se colocar diante dele constantemente, o tempo todo, né? Em vários textos da Bíblia nós vemos, né, os servos de Deus falando, advertindo cada um de nós, dizendo: olha, examine-se a si mesmo, né? Cuide, examine a tua fé, prove a tua fé, né? O tempo todo a palavra de Deus, ela nos aconselha a olhar e refletir sobre aquilo que nós temos aprendido. Eu tenho certeza que cada um de vocês já leu, releu, ouviu, né, sobre esse texto, sobre aquilo que Tiago advertiu, né? Tiago, todo mundo sabe que era o irmão de Jesus, né? Foi constituído então, depois da morte de Jesus, como pastor da igreja. A igreja em Jerusalém, né? A igreja se espalhou por todo o continente, através do apóstolo Paulo. Até então, na época, a palavra de Deus chegou a 5 continentes, né? A palavra de Deus se espalhou através, né, do apóstolo Paulo e dos discípulos. Mas lá em Jerusalém, quem foi constituído como pastor da igreja foi Tiago. E Tiago, né, convivendo com a igreja, com o dia a dia da igreja, achou por bem então escrever cartas para advertir os irmãos, para que ficasse, como a Rabi falou no início do culto, né? Com certeza ele foi inspirado por Deus a escrever, né? Deus inspirou Tiago a escrever para que ficasse registrado qual é a vontade de Deus, o desejo de Deus, o que é de fato que Deus espera de nós como igreja, o que é que Deus quer de nós como igreja, o
porque ser igreja, irmãos, não é se denominar. A igreja, né? A igreja de fato, ela é ilustrada de várias formas. Pelo apóstolo Paulo, ela é ilustrada como um corpo. Ele diz que é um corpo, né? É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo, cada um dos membros do corpo tem a sua função bem definida, ele é importante, né? Tem a sua importância. Então, a igreja como organismo vivo, que reflete a glória de Deus, ela tem um papel neste mundo, ela tem algo a fazer, né? Deus tem um comportamento que Ele deseja que cada um de nós tenha, né? Ele deixa explícitos isso na palavra, que Ele quer de cada um de nós uma mudança de comportamento, de mente, de maneira de viver e de falar. E Tiago ele começa aqui falando sobre a importância de se ouvir, né? Ele fala de cada um de nós seja pronto para ouvir, pronto para ouvir. Nós precisamos estar sempre prontos para ouvir. Muitas vezes, né, a gente está pronto para falar. E ele diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Ou seja, né, cada um de nós, antes de falar, a gente precisa pensar, raciocinar, digerir. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer, meus irmãos, que Deus criou o mundo através da palavra. A Bíblia Sagrada, ela dá uma importância muito grande à palavra. A Bíblia Sagrada, ela mostra que Deus, Ele não pegou a matéria, né, com as suas mãos. Não foi com as mãos de Deus que Ele formou todas as coisas. Ele formou todas as coisas com a palavra. Jesus, quando foi tentado pelo diabo lá no deserto, Ele venceu o diabo com a palavra. E são vários os provérbios que falam a respeito da palavra, né? Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 21, fala que a vida e a morte estão no poder da língua, da palavra, né? São diversos os textos bíblicos que falam da importância da gente saber se comunicar, da gente saber falar. E nós, como cristãos, precisamos muito ser vigilantes no falar. Porque, irmãos, tem gente que fala demais. Tem gente que fala na hora errada. Tem gente que fala o que não deve. Tem gente que, pelo tom de voz, às vezes, ela nem está falando, ela nem está, às vezes, querendo briga, mas pelo tom de voz, parece que a pessoa quer briga. É assim ou não é? Sim ou não? Sim. Porque é a maneira que a gente tem de se comunicar, é a maneira que Deus nos deu, né? Nós falamos através da expressão do corpo, nós falamos através de muitas coisas, mas a principal fonte de comunicação que o homem tem é o falar. E a questão é que muitos de nós tropeçamos no falar. O próprio Tiago fala isso no capítulo 3, né? Eu quero ler com vocês também no capítulo 3, onde ele fala o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras.
Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É difícil até comentar um texto desse, porque Tiago ele diz aqui o poder que a língua tem, né? Ele está falando de um membro que ele tem um poder tão grande que nem o próprio dono da língua consegue dominar ela, né? Ele diz que a língua é inflamada pelo inferno, ou seja, muitas vezes quando a gente tem vontade de falar, quando a gente diz assim, não vou levar essa flor para casa, quando a gente diz assim, não vou deixar barato, na verdade, quem está me aguçando a nossa língua para botar fogo e incendiar o negócio, quem é? O texto diz, é o inferno. Porque a Bíblia diz que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Provérbios diz o seguinte: até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Até um tolo se passa por sábio quando ele fica quieto, quando ele fica calado. Por quê? Porque quando ele fica calado, ele não coloca fogo, muitas vezes, naquela situação. A Bíblia diz, né? Provérbios de novo. Você vê que Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria, e Deus dá a ele, a Bíblia diz, mais do que todos os homens sobre a face da terra. E ele escreve 31 capítulos de provérbios, dentre os provérbios, muitos são de Salomão.
Ele vai falar muito a respeito disso, ele vai falar muito a respeito de controlar a língua. Ele diz que a palavra branda desvia o furor. Quer dizer, às vezes o negócio está ali para explodir, e com uma palavra a pessoa consegue fazer o quê? Acabar. Acaba com a confusão, acaba com a discórdia, evita muitas vezes uma situação de morte. Quantos livramentos, né? Muitas vezes a gente não sabe, Deus está nos dando, quando a gente às vezes fica quieto. Quantas brigas aí a gente vê hoje em dia, né? A fúria do homem, como Jesus disse, né? Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas hoje matam por nada. É uma discussão de trânsito, você vai falar na hora errada, num tom de voz errado, você pode levar um tiro no meio da cara. O cara pode descer com a barra de ferro na mão, porque você tomou a vaga dele. Se você não souber o que falar na hora, você pode levar uma ferrada na cabeça. É assim ou não é? Agora, a Bíblia diz, e é muito importante, o próprio Evangelho diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Irmãos, existem palavras que matam, e existem palavras que curam. Agora, eu pergunto para você, para mim, para nós como igreja, é uma pergunta para nós como igreja: Deus nos chamou para matar ou para curar? Curar. Por isso que a Bíblia ela é tão enfática nesse assunto. Por isso que a Bíblia diz para nós: tome cuidado, seja tardio para falar. Por isso que a Bíblia diz para nós: você vai comer do fruto das suas palavras. Muitas vezes na hora da raiva sai amaldiçoando Deus e o mundo. Muitas vezes na hora da raiva amaldiçoa os filhos, amaldiçoa até a quinta geração daqueles que estiverem próximos. E não se atenta que a Bíblia diz: você vai comer do fruto. Você vai comer do fruto. Ou seja, aquilo que você está falando é uma semente. Aquilo que você está falando é uma semente que vai um dia produzir um fruto, que vai um dia trazer para você um retorno. Agora, é muito importante falar sobre isso, irmãos, e é uma palavra pastoral, porque Deus não me deu um chamado evangelístico, Deus me deu um chamado pastoral, eu tenho certeza disso. Porque é difícil eu vir aqui falar para você, alisar você e dizer: olha, vai tudo bem, a paz. Quando eu sei que se nós não vigiarmos, você não vigiar, eu não vigiar, sobrevirá sobre nós repentina destruição. O diabo anda ao nosso redor, bramando como um leão, a Bíblia diz, buscando a quem possa tragar. Quantas vidas ele não tem destruído por causa de uma palavra? Quantos futuros não foram destruídos por causa de uma palavra? Um professor que não sabe muitas vezes colocar uma palavra mata o futuro de um aluno dentro da sala de aula. Um pai que não sabe medir a sua raiva, ele pode frustrar o futuro do seu próprio filho. Então a Bíblia, ela recomenda e diz para nós que nós precisamos sim, meus irmãos, estar vigilantes. Nós somos chamados para sermos agentes de cura, para promover paz. E aí, quando o Tiago ele vai dissertando o poder que a língua tem, ele fala algo aqui muito importante que eu gostaria de explorar nessa noite. Ele diz que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura.
É antes de tudo o quê? Pura. A Bíblia diz, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas para os contaminados nada é puro. E aí diz o texto vai dizer contaminados e infiéis. Para os contaminados e infiéis nada é puro. O que tem a ver isso, pastor? Tem a ver com malícia. A Bíblia diz que você deve ser prudente, não malicioso. Ser prudente é uma coisa. Ser prudente é ser precavido. Ser prudente é não se colocar em situação de perigo. Ser prudente é não dar confiança. Agora, ser malicioso é algo totalmente... Tem gente que só enxerga o mal nas pessoas. Já percebeu? Só enxerga o mal, todo mundo é mal, só ele que é bom. E o interessante é assim, só ele que é bom. Mas todas as pessoas ao redor são maus. Ele não consegue ter pureza. Todo mundo está de má intenção, está de conspiração. Todo mundo está tramando contra ele. Não, porque todo mundo quer levar vantagem sobre ele. Já percebeu e já pensou sobre isso? Eu ouvi outro dia alguém dizer, na verdade, minha querida esposa, ela disse algo para mim que me despertou. Sabe, tem coisa assim que é igual aquela lâmpadazinha que aparecia na cabeça assim do... Era um personagem do tipo, era o professor Pardal. Aparecia uma lâmpadazinha assim. É o professor Pardal. Ela disse que muitas vezes a pessoa que ela é maliciosa, sabe por que ela é maliciosa? Sabe por que ela pensa o mal dos outros? Porque ela vive tramando o mal contra os outros. Sabe a pessoa que fica pensando o mal o tempo todo do outro? É porque ela é má. É porque se ela tivesse a oportunidade, ela faria o mal para o outro. Ela prejudicaria o outro. Então ela fica, acho que está todo mundo querendo prejudicar ela. Então ela fica o tempo todo maliciando as pessoas. A Bíblia diz: a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto, ela não vem da terra, ela não é carnal. A sabedoria carnal, ela implica muitas vezes em maliciar as coisas, mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela é pura. Sabe aquela história, e é uma verdade, todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Não quero aqui me gloriar nessas coisas, não quero me gloriar nisso. Mas se tem uma pessoa que não julga as pessoas pelo que ouve, eu já ouvi falar tanta coisa de tanta gente, e tantas pessoas que caminharam comigo há anos e nunca fizeram nada de errado por isso, sabe? Nunca me falou de mim pelas costas, nunca tramou contra mim, mas ouvi falar horrores, não porque o fulano é assim, porque o ciclano é assim. Eu disse: olha, comigo nunca deu motivo para eu pensar ou falar nada disso. E passam-se os anos e você percebe que muitas vezes as pessoas, elas falam das outras por malícia. A cabeça delas, a mente delas é maliciosa. Então elas ficam muitas vezes. Então a Bíblia diz aqui que a verdadeira sabedoria, antes de tudo, em primeiro lugar, ela é pura. Ela é pura. Depois diz assim, eu só posso me perder aqui, porque eu estou precisando do meu auxiliar aqui. Aleluia. A primeira coisa que ele diz que a vem do alto é pura, versículo 17, achei aqui. Depois, pacífica. Pacífica. Nós precisamos ser
pacificadores. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino. Sabe, meus irmãos, a gente muitas vezes está pronto a defender a nossa honra, os nossos interesses, pronto a defender a nossa vontade, né? E muitas vezes é aquela história, né? Que dá um boi para não entrar na briga, mas depois dá uma boiada para não sair. A gente não pode ser assim. Olha, eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois eu dou uma boiada para não sair. Isso não pode ser dessa forma. Primeiro a Bíblia diz, né, que nós precisamos viver em paz, no que depender de vocês, tenham paz com todos os apóstolos. Quando nós estamos muito dispostos o tempo todo a fazer questão de tudo, é sinal de que nós não estamos usando a sabedoria que vem do alto. A questão é essa. O Tiago ele começa dizendo à igreja: olha, vocês precisam ser praticantes da palavra. Não adianta ser somente, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia 10, 20, 30, 50, leio a Bíblia todo dia, glória a Deus. Mas o quanto da Bíblia você está sendo praticante? O quanto da Bíblia eu estou sendo praticante? Sejam praticantes, não somente ouvintes, porque ser ouvinte, o mundo tem ouvido o Evangelho. E desculpe falar, tocar sobre assuntos. Os políticos vão à igreja e ouvem o Evangelho. O Evangelho é anunciado todos os dias, a palavra de Deus já foi traduzida, e eu tive essa informação há poucos dias, em todos os idiomas. Em todos. A informação que eu tive é que a palavra de Deus já chegou em todos os denominados 174 países do globo terrestre. Ela já chegou em todos os lugares. Mas aonde ela gera frutos, aonde ela expressa a vida de Cristo, aonde ela é praticada, a palavra de Deus chega dentro dos presídios, mas dentro dos presídios continua se tramando crimes. Alguns saem de lá transformados pela palavra. A palavra de Deus chega em diversos lugares, mas as pessoas continuam agindo da mesma forma. Então Tiago diz: nós precisamos ser praticantes da palavra. Nós temos que usar a sabedoria que vem do alto. Não adianta pedir sabedoria. Você precisa, eu preciso, nós precisamos usar a sabedoria. Eu quero ter muita sabedoria, eu oro todos os dias para ter sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento, mas nenhuma sabedoria. Ela conhece sobre tudo, ela opina sobre tudo, ela fala sobre tudo, ela entende sobre tudo, mas ela não consegue aplicar nada daquilo que ela conhece na sua própria vida. Então ela não é uma pessoa sábia. Na verdade, o Tiago diz isso aqui no início do texto do capítulo 3, ele fala: muitos de vocês não queiram ser mestres, não queiram, porque quanto mais você sabe, mais vai ser cobrado de você. Quanto maior é o entendimento que você tem das Escrituras, maior é a tua responsabilidade em praticar aquilo que você sabe. Quanto mais você conhece, quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. E o temor tem que aumentar no mesmo grau também, porque quanto mais eu conheço, maior é a minha
Eu não vou poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor diz que na tua palavra que não leva em conta os tempos da ignorância. Não, mas você não era ignorante. Não é isso? Não, você não era. Você teve acesso a toda a ciência, você conheceu a Bíblia, você lia todo dia, ótimo, maravilhoso. Mas ele diz: a sabedoria, antes de tudo é pura, depois pacífica, amável, amável. A palavra amar, né, ela é deturpada na cosmovisão humana. A cosmovisão humana deturpa totalmente o que é ser amável, ela deturpa totalmente o que é amor. Porque amor, segundo o próprio Deus, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Então amar é dar, amar é doar, amar não é exigir, amar não é cobrar, amar é entregar, oferecer, dar. Jesus amou a cada um de nós e não exigiu. Ele não exige que o mundo se curve a Ele. Ele oferece o amor dele. E Ele não exige que as pessoas se voltem para Ele. Cada um tem a liberdade de dizer: eu quero, eu não quero. E muitas vezes nós não conseguimos ser amáveis. Por quê? Porque nós não conseguimos oferecer nada de graça para ninguém. Tudo que nós fazemos, nós queremos algo em troca. Mas esse aí nem vou mais visitar, é tão ingrato, ele vem na igreja, não se converte nunca, faz e acontece. Eu não consigo, por que eu não consigo ser amável? Porque eu não sei que Deus me chamou para dar. Eu dou, mas eu dou assim. E aí, vai ter nenhuma reação? Não vai virar crente? Vai ficar vivendo essa vida aí, pé na igreja, pé no mundo? A Bíblia diz que a sabedoria verdadeira, ela implica de que nós sejamos amáveis, que nós tenhamos amor para oferecer, que nós tenhamos a disposição de dar sem esperar nada, que nós sejamos agentes de promoção, facilitadores. Esta é a palavra. Para mim a palavra amável é assim: Deus quer que eu seja facilitador, não que eu feche a porta do reino, mas que eu abra, escancare a porta do reino e diga: o amor de Deus está aqui, venha para Jesus. Eu não quero, eu sou ingrato, não importa, o amor de Deus continua aqui, venha para Jesus. Eu quero ser um facilitador. Eu não quero ser uma pessoa que impede as pessoas de vir a Cristo. Eu quero ser uma pessoa que facilita o acesso das pessoas a Cristo, que facilita o acesso das pessoas à palavra, ao amor de Deus. Continuando. Compreensiva. Na minha tradução está compreensiva. Tem alguma tradução falando diferente? É que eu já li tradução diferente. Depois do amável, está dizendo que a sabedoria ela é compreensiva. O que é ser compreensivo? A pessoa entender como está passando no momento daquele indivíduo, não ser apressado para ajudar, compreender. A gente pode substituir a palavra compreensivo por empatia. Empatia. Né? Que a gente tem a empatia. A verdadeira sabedoria é saber se colocar no lugar dos outros. Tiago está dizendo isso. Tiago está falando para a
A nós. Na minha versão fala indulgente. Indulgente. O que é indulgência? É você. O que era pagar a indulgência? A pastora que foi estudiosa. O que era pagar uma indulgência? Hã? Pagar a indulgência não era pagar. Isso. Pagar pelo erro. Pagar pelo pecado. Ele pagava pelo erro. Indulgente, quer dizer, você ser compreensivo com o erro do outro. Você saber que você também pode errar. Você saber que há momentos, é porque é assim, meus irmãos, você e eu que somos crentes de verdade, e eu estou falando isso profeticamente, tanto para mim quanto para você. Amém? Amém. Nós temos que entender que nós vivemos na carne. A Bíblia diz que nós não militamos segundo a carne, mas nós vivemos na carne. Nós não guerreamos segundo a carne. Nós não promovemos as nossas batalhas com as armas da carne, mas nós vivemos na carne. E nós que vivemos na carne, como diz minha esposa, um dia está pelo... Minha esposa não, agora é minha sogra. Como diz a minha sogra, um dia está pelo pé, outro dia está pela cabeça. Um dia acorda bem, feliz, os passarinhos cantando, o beija-flor bebendo água lá no bebedouro que você colocou. No outro dia você acorda, tem uma carniça no meio do quintal e um urubu lá, comendo a carniça. O vizinho jogou o saco de carniça e tem um urubu lá comendo. Aí no dia que você acordou e o passarinho está cantando, o beija-flor está bebendo água, você fica tão feliz. E no dia que você acorda e vê o urubu lá no quintal, você fala: que vida! Não é assim? E ter empatia é saber, as pessoas todas são assim. Um dia eu posso encontrar você na rua bem, um dia eu posso encontrar você na rua não também. E eu preciso ser, segundo o texto, compreensível. Há muitos conflitos que são evitados quando a gente é compreensível. Quando a gente não é compreensível, a gente fica questionando. O que você tem? Por que você está assim? Que cara feia é essa? O que foi que eu te fiz? Quando a gente é compreensível, a gente diz: bom, hoje os 3 pelos estão soltos, então deixa eu pôr minha barbinha de molho. Quem convive com mulher sabe bem o que eu estou dizendo. Então, a Bíblia ele diz que a verdadeira sabedoria ela é compreensível e cheia de misericórdia. Eu já vou terminar. É cheia, vou só me atentar a esse versículo 17. Cheia de misericórdia. E eu já falei aqui várias vezes sobre misericórdia. Talvez você não tenha gravado. Eu aprendi, eu não sei se eu aprendi, eu achei tão bonito que eu tomei como verdade. Eu tomei como verdade. Que diz que a graça é o que, pastora? O que é a graça? É um favor que eu não mereço. Paulo diversas vezes vai começar as cartas dizendo à igreja: graça, misericórdia, paz, da parte de Deus e de Jesus Cristo. Então eu aprendi que graça é um favor que eu não mereço. Misericórdia é ao contrário. Graça é assim: eu recebo aquilo que eu não mereço. Misericórdia é: eu não recebo aquilo que eu mereço. Sabe o que é isso? Não recebo aquilo que eu mereço. Tem pessoa que merece muitas vezes. Ele merece, já pisou no meu carro, já foi, pisou, voltou, pisou de novo. Agora passou pela 3ª vez, bem na minha janete.
ser cheio de. Ele diz que a gente tem que ser cheio de misericórdia. Tem muita gente que merece muita coisa e a gente não merece. A gente muitas vezes age como dizer, o fulano merece, então eu vou com os 2 pés no peito, porque ele merece, eu já vou dar logo um pescotapa aqui, como dizia o Silas Paraguai, eu já vou dar um rabo de arraio, um pescotapa, porque ele merece. Mas se eu tenho empatia, eu sei, eu também mereço tanta coisa ruim. E Deus, Ele me trata com misericórdia. Deus não me dá aquilo que eu mereço. Eu merecia o inferno, eu merecia estar lá no fogo, ardendo, junto com o diabo, porque eu já fiz tanta coisa errada, mesmo depois de crente. Já fiz mal a pessoas ao meu redor, a minha família, aos meus filhos, a mim mesmo, a igreja, a irmãos, a pai, a mãe. Já fiz mal a tantas pessoas. Se fosse olhar o que eu mereço, diria, está condenado esse aí. Não tem salvação para ele, mas a misericórdia de Deus. Jeremias olha para a desolação da terra de Israel e diz: a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. São novas a cada manhã, aleluia. Elas se renovam a cada manhã, e que Deus possa renovar no nosso coração a misericórdia, que a gente não fique olhando para as pessoas apontando o dedo, porque está assim, porque merece, porque merece o meu desprezo. Não, meu irmão, ela merece aquilo que você recebeu de graça. De graça recebeste, de graça dai. Você recebeu misericórdia, dê misericórdia. Você recebeu compaixão, dê compaixão. Você recebeu amor, dê amor. Você foi compreendido por Deus, compreenda as pessoas. Essa é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, compreensiva, cheia de misericórdia. Esta é a verdadeira sabedoria, viver a palavra, não ser aquele que olha no espelho e depois se esquece, não ser aquele que olha a palavra e depois, não, eu vou viver, não, eu estou na carne, irmão, eu vivo na carne. Você não sabe o que é viver na carne. Jesus não viveu na carne. Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado, Jesus foi abandonado, Jesus foi cuspido, zombaram dele, e ele suportou. A Bíblia diz, foi obediente, se sujeitou, se submeteu, foi obediente até a morte, se humilhou, e Deus o exaltou. Aleluia. Deus o exaltou. Deus o deu um nome que é sobre todo nome, diz a palavra de Deus. Deus fez isso. Deus fez isso com Jesus. Deus fará isso com você, fará isso comigo, fará isso conosco, quando nós nos sujeitarmos à palavra, quando nós nos submetermos à palavra, quando nós vivermos praticando a verdadeira sabedoria. Glória a Deus. Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém de sabedoria. Que texto, irmãos! Que palavra! Se eu olhar para a Bíblia, olhar para uma palavra dessa e ficar estático, é porque você perdeu a sensibilidade espiritual. Deus está me chamando, está te chamando. Tira a malícia do teu pensamento, tira a maldade, tira tudo aquilo que te afasta da verdadeira sabedoria, do verdadeiro comportamento cristão. Se despoja do velho homem, se reveste do novo homem, que vive por justiça e santidade. Aleluia. Se reveste de Cristo, se reveste de Cristo. Vamos nos revestir de Cristo, vamos nos revestir do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê sensibilidade espiritual, que Deus, o Espírito nos incomode, que a gente não volte para casa soltando a língua, mas que a gente freie a língua, que a gente volte para casa e diga: Senhor, me ajuda a frear minha língua, minha boca, e ser um agente de cura e não de morte, um pacificador.
um facilitador. Aleluia, 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 Jesus. Obrigado, Senhor, por esses homens. Aleluia. Sabe, meus irmãos, este foi um dos primeiros a morrer. Um dos primeiros a morrer. Herodes mandou matar, depois lançou Pedro na prisão, ameaçando: você é o próximo. Não fale mais dessa palavra, não fale mais desse homem, não fale mais. Mas ele dizia: o mais importa para nós obedecer a Deus do que os homens. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus, venha, Senhor, tornar sensível o nosso coração. Torna sensível cada um de nós. Torna sensível cada um de nós, meu Pai. Não deixe o coração da gente endurecer. Não deixe o coração servir e endurecer, Senhor. Trabalha, Espírito Santo. Nós somos uma obra inacabada, Senhor. Nós somos uma obra inacabada. Trabalha em nós, tenha paciência conosco, Senhor. Fala, Espírito Santo, a cada dia. Nós queremos ouvir tua voz, ainda que fiquemos perturbados, incomodados, tristes, angustiados. Que essa tristeza que promove vida esteja dentro de nós. Que eu me entristeça ao ferir o meu irmão, que eu me entristeça a fazer mau juízo do meu irmão, que eu me entristeça a fofocar, que eu me entristeça, meu Deus, a não ter misericórdia, que eu me entristeça toda vez que eu tiver uma atitude, Senhor, uma atitude de uma vida não regenerada, Senhor, de uma alma não transformada. Espírito Santo, trabalha em mim, trabalha em mim, trabalha em mim. Eu quero te pedir, Espírito Santo, transforma tudo em mim, transforma minha mente, meu coração, minha vida. Que tudo que eu fizer, meu Pai, o teu Espírito me conduza à minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero, meu Deus, me confrontar com a tua palavra e virar as costas como um ouvinte esquecido. Eu quero me confrontar com a tua palavra, ser confrontado por ela e me tornar praticante, Deus, me tornar praticante, em nome de Jesus. Eu me entrego ao Senhor, entrego esse mundo ao Senhor, entrego as vidas que aqui estão ao Senhor. Agradeço pela tua palavra, pois ela cortou, ela penetrou a divisão da alma e do meu espírito. Ela já conseguiu discernir os pensamentos e intenções do meu coração. Ela sabe, eu sei, Senhor, que eu sou falho, eu sei que eu sou culpado, eu não sou inocente, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, me perdoa, me ajuda a viver todos os dias, Pai, como praticante da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.